Começando mais um Visionários. E olha, eu gostaria de agradecer muito aos comentários, à audiência e principalmente a todos os nossos convidados que sempre estão aqui honrando e trazendo muito conhecimento. E hoje a gente vai receber um dos grandes arquitetos, inclusive está projetando a minha casa, a casa do Eliseu. E, Eliseu, muito obrigado aí pela sua participação novamente nos Visionários. Hoje você já chegou aqui quietinho, atrasado, né? Cheguei meio corrido, tomando um cafezinho aqui. Obrigado pela sua aí. participação. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com você nessa bancada, entrevistando pessoas relevantes para o mercado, não só o mercado imobiliário, mas de empreendedorismo, enfim, de vida, né? E hoje a gente teve o prazer, né? Foi uma conquista trazer o Samuel aqui. O Samuel tem feito casas de altíssimo padrão, realmente com muita sabedoria, muita inteligência e principalmente muita criatividade. O Samuel, além de fazer casas lá no Montanha de Cabreúva, também faz casas para o Brasil inteiro. Então, Samuel, obrigado por você ter vindo aqui e você está sentado hoje porque você também é um visionário. Isso. Obrigado a vocês aí pela recepção, né? Muito gratificante estar aqui. Realmente hoje um dia, assim, as coisas, você tá falando aqui com o João, né? As coisas hoje estão corridas, né? O tempo está correndo, mas sempre que dá a gente tá disponível aí para poder falar, né? Sobre os projetos, enfim. Muito bom. Antes de começar o programa, hoje tem sido um mês, uma semana muito abençoada, não só para mim, como para o Eliseu. E eu vou falar aqui sobre o Salmo 91, que é uma passagem forte e que talvez aí você também, em casa, esteja precisando ouvir aí uma palavra bacana. Então, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas pernas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Eu vou parar por aqui, depois a gente lê mais um pouquinho, mas é isso, né? Enquanto a gente está debaixo das asas do Senhor, estaremos protegidos. E vamos falar agora de arquitetura. É isso aí. Quer começar fazendo uma pergunta para o Samuca? Bom, o Samuel está aqui, eu queria primeiro agradecer a presença dele, né? Então, mais uma vez, a gente está junto, hoje na bancada do Visionários, mas estamos juntos aí na jornada há um tempo, né, Samuca? Sim. Então, até tem um nome aí, ó, um carinhoso, Samuca. Então, assim... É que a gente já é íntimo, né? Que a gente já é íntimo, já chama de Samuca. Enfim, mas o Samuel, ele é um arquiteto que eu conheço um pouco da carreira, quero que ele fale um pouquinho, mas fala um pouquinho de como foi o começo da sua carreira, Samuel. Por que surgiu a arquitetura na sua vida? O que aconteceu aí? O que despertou em você esse interesse? E como que foi esse início aí de carreira? Então, primeiramente, é um orgulho estar aqui, né? Realmente com duas pessoas aí muito relevantes do mercado. Você sabe que estão até reconhecendo o Eliseu no elevador, né? Chamando de visionário. Olha lá o visionário! Exatamente. Então, são duas pessoas ímpar, né? O Eliseu, o João. É um prazer mesmo estar aqui. Prazer então, é nosso. Obrigado pelo convite, né? Uhum. E falar um pouquinho sobre, então, a arquitetura, como que foi, né? A minha história, como que ela se iniciou. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns trabalhos, né, os projetos, o que a gente faz aqui na SASE, né, SASE Arquitetura, e como a gente chegou, né, até a SASE Arquitetura. O Eliseu também tem uma participação nisso, né, então vou contar um pouquinho essa história, né. De primeiro momento, assim, para começar, né, eu tava ali, né, naquela época dos 18 anos, 19 anos, não sabia muito bem o que fazer, saindo da escola, né, mas eu sempre tive um viés mais artístico, né? A minha família também, enfim. Então, aí com isso eu comecei a fazer um curso, né? Daquele programa AutoCAD, né? Que acho que todo mundo conhece. Então eu fiz aquele curso para pensar assim, vou fazer algum desenho, né? Que seja algum desenho técnico, alguma coisa nesse sentido. E aí fui fazendo esse curso, só que quando eu cheguei lá no curso, né, tinha um monte de gente lá, bem mais velho, uns engenheiros, arquitetos também, então era um dos mais novos lá, né. E aí eu comecei a trabalhar naquela ferramenta, e aí
no final do curso, né, eu consegui fazer com bastante empenho, né, todos os trabalhos que precisava ser feito. E eu perguntei pro meu professor, assim, né, eu falei assim, olha, eu tô na dúvida, né, não sei se eu faço arquitetura ou engenharia. Aí ele pegou, assim, o desenho e falou assim, ó, olha bem pro seu desenho, eu vou te mostrar os desenhos dos outros alunos, né. Então, aí ele mostrou lá os desenhos dos outros alunos, tudo quadradão, assim, mais, né, técnico mesmo, né? E o meu eu tinha colocado luz, tinha colocado uma planta, tinha colocado um telhadinho, tinha feito umas outras coisas. Aí ele falou assim, cara, você fez, né, além do desenho técnico, você colocou ali algumas coisas, então eu acho que o seu caminho é arquitetura, né? Talvez você nem saiba disso, mas acho que esse é o seu caminho. E aí esse foi o início, né? E aí a partir disso eu entrei na faculdade, né? Logo com uns 18, 19 anos, já entrei na faculdade. E depois de lá pra cá, só tem tido bons resultados aí, né? Você sabe, Samuel, o Eliseu ele bate numa tecla aqui no Visionários que é sobre vocação. Às vezes a gente tá na Terra, tá na nossa vida e não sabe qual é a nossa vocação. É verdade. E muitas vezes, né, como esse é um programa imobiliário, o Visionários, apesar de falar com pessoas, a gente fala muito sobre imóvel, arquitetura. Existem terrenos que não têm vocação. Existem pessoas que às vezes não sabem a sua vocação. E eu acho que talvez seja uma dádiva de Deus quem descobre a vocação muito cedo. É Porque tem muita gente que vai errando, fica infeliz, não sabe o porquê, né? Mas foi plantado num terreno que não lhe pertence e por isso tem resultados que não são convidativos. E é muito sobre isso também, né, Eliseu? Acho que a vocação, descobrir a vocação, seja de um terreno, de uma pessoa, de um talento, é fundamental, né? Fundamental para ter sucesso, né? Então, e às vezes... E aí o Samuel teve a sorte de descobrir rápido, né? Foi. Mas tem gente que leva uma vida para descobrir exatamente qual é a sua vocação. Tem pessoas que levam 10, 20, 30 anos, tem pessoas que nunca descobrem e vivem infelizes sem saber por quê. Né? E muitas vezes dentro da sua vocação você tem ramificações também. Isso é também outro desafio, né, Samuel? É verdade. Então o Samuel, ele tem uma história muito legal que ele fez ali começou a arquitetura, né? Começou a trabalhar, e aí você vai contar um pouquinho. E aí depois ele fez uma transição, né? Sério? Porque dentro da vocação dele, que era ser arquiteto, ele também tinha uma veia empreendedora. Mas só que o que acontece? E muitas pessoas, elas têm uma veia empreendedora e não descobrem. Então elas ficam infelizes trabalhando como funcionárias o resto da vida. Na contrapartida, tem pessoas que nasceram para ser funcionários, para ser prestadores de serviço e não serem autônomos, porque é um risco, né? Gosta então, daquela é isso. calmaria, então, é né? engraçado como ramifica, né? Porque aí dentro da mesma função, você tem pessoas que servem para ser empreendedoras naquela função e pessoas que servem para trabalhar para outras pessoas, porque ela quer ter aquela segurança do salário. Ela é uma pessoa que, se ela não tiver aquela boia salva-vidas, ela vai ficar desestabilizada e infeliz. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Exato. O importante é ser feliz. O importante é descobrir a sua vocação, descobrir qual o melhor caminho para você. Então, se você é um prestador de serviço e é um autônomo e alguma coisa assim, cara, luta pelo que é seu, vai atrás do que você precisa, vai atrás do teu sonho, constrói a tua história e show de bola. Você vai enfrentar riscos no meio do caminho. É inevitável você tomar uns tombos, enfrentar riscos. Então, se você tá passando por esse momento agora, né, tomando um tombo ali, dando uma tropeçada e tal, é normal, natural. Então, é natural da vida do empreendedor isso. O risco tá aliado ali, caminha junto, em paralelo com o melhor lucro também, com o melhor ganho. Agora, se às vezes a pessoa é muito pragmática, é muito certinha, ela gosta das coisas dela muito direitinho ali, cara, não adianta. Às vezes essa pessoa tem que lutar contra a natureza dela para ser uma empreendedora, né? E às vezes ser um funcionário é uma solução também. Trabalhar para alguém que já empreendeu, que já tem sucesso, que já tá fazendo, e você, cara, tá estável dentro da sua zona de conforto ali, trabalhando, até você despertar para um eventual momento que você fale, poxa, agora eu acho que eu me sinto seguro para seguir um outro caminho, né? Então, Samuca, conta pra gente um pouco de como foi essa transição. Bom, aí, beleza, vamos passar aqui pro lado dos seus 18 anos, faculdade, beleza? Aí você fez a faculdade lá, tal. Durante a faculdade você trabalhou, você já começou a ter experiências, e no pós-faculdade, você já começou a trabalhar com o quê? Que eu já sei, mas quem tá em casa não sabe ainda, eu quero saber. Pegando esse gancho, né, que o Eliseu falou da vocação, né, eu acho que assim, realmente tem que ver, né, assim, você tem que saber o que você gosta de fazer, né, porque muitas vezes a gente quer, por exemplo,
Todo mundo quer ganhar dinheiro, quer, né, ter um sucesso, enfim. Mas não necessariamente isso precisa te mover, né? Você tem que ter, assim, a sua essência também, né? Por exemplo, se fosse para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Colocar no papel, né? Eu poderia ter escolhido a engenharia, né? Porque todo mundo diz, por exemplo, engenheiro e tudo mais, né? Mas não, fui para arquitetura, né? É claro que ela Que era o que também te tem movia, né? Era o que você gostava. Exatamente. Então, o retorno, ele sempre vem com aquilo que você faz bem feito, aquilo que você faz de melhor. E só para fazer de melhor, só você gostando mesmo, né? Então, só queria pegar esse ganchinho aí dessa parte da vocação, né? Mas, aí falando sobre a história, né? Minha história ali após os 18 anos, né? Então, o que aconteceu foi que esse professor, na verdade, nesse próprio curso aí, ele me arrumou um trabalho, né? Nas lojas Marisa. Comecei a trabalhar ali antes de fazer a faculdade, né? E foi legal porque nessa loja, né? No escritório deles de arquitetura, eu comecei a fazer alguns trabalhos de layout, né? De setorização de loja. E aí, com o tempo, né, foi passando, eu fui implementando o projeto 3D neles lá, que hoje é um diferencial meu, né? Então, você vê que lá atrás eu já comecei ali fazendo esse Já despertou para isso, né? Exatamente. Então, eu comecei ali implementando 3D para eles, fiquei aproximadamente uns 2 anos ali como visual merchandising, né? Onde a gente trabalhava questão visual, comunicação visual da loja e tudo mais, né? E principalmente nessa parte de layout. E depois disso, eu fui para uma outra empresa, né, onde eu trabalhei por bastante tempo lá, em torno de 7 anos eu trabalhei lá. Praticamente no meu decorrer da faculdade toda eu trabalhei nessa empresa, né. E aí ali eu fui crescendo, virei coordenador de projetos e tudo mais, mas eu sempre tinha esse viés mais empreendedor mesmo, né, então eu queria mesmo abrir o meu negócio. Aí que foi que entre o Eliseu, né, porque o Eliseu com uma visão, não é à toa que é um visionário, né. Então, ele sempre me deu algumas dicas, algumas informações, assim, de como fazer, como colocar. E confesso, né, a gente sempre tem aquele medo, né, de tirar o certo pelo duvidoso, né. Então, eu tô lá numa empresa como um coordenador, tinha um salário bacana, né, fiz projetos fora do país, inclusive, né. Mas aí, pô, você fica naquela, será que eu saio, não saio? E jovem, né? Chegou numa posição muito boa, jovem ainda, né? Exatamente. Então, o Eliseu foi importante nisso, né? E a partir disso veio a SASE, né? Então, aí tem um pouco, né, dessa empresa onde eu trabalhei, tenho bastante experiência, depois veio a SASE, tenho bastante projetos também. Essa foi a história aí de montar a SASE, né? Até que em um determinado momento a gente conseguiu sair, né? Conseguimos montar aí a SASE Arquitetura, né? Fizemos um planejamento, o Eliseu me ajudou com isso. E hoje tá aí, super sucesso, né? Ou seja, o Eliseu é quase o seu padrinho aí dentro desse projeto. Exatamente. Eu falo que o Eliseu ele é um mentor, né? Ele é um mentor aí desse projeto. Porra, tá vendo? Caramba, hein, Eliseu? Tô com a moral, hein? Velho. Puxa, eu chamei o Samuel aqui pra falar dele, ele tá falando mais de mim. Eu acho que ele tá... Você tá recebendo alguma coisa pra É um falar jabá. bem É o jabá, é o jabá. Mas fala pra mim agora, você falou sobre o medo, né? E eu quero voltar nesse tema, porque muitas pessoas, às vezes, em casa, querem dar um passo à frente, querem ter uma casa melhor, um carro melhor. E normalmente, como assalariado, óbvio, tem grandes executivos, existem pessoas dentro do mercado que têm ótimos salários, mas a grande maioria não consegue performar tão bem, né? Como que foi para você, assim, em questão de medo, né? De largar tudo para ir para algo desconhecido até então? Então, acho que é um de praxe, né? Acho que todo mundo fala isso, já deve ter escutado isso também, né? É que você não consegue nada sozinho, né? Então você tem que estar sempre rodeado de pessoas boas. Assim como eu falei, né, do Eliseu, que ele é um mentor para mim nessa parte do empreendedorismo, né? Mas também tem outros mentores também, né? Por exemplo, meu antigo chefe, né? Nessa outra empresa que eu trabalhei por um bom tempo. São pessoas que você aprende, né? Então você aprende muita coisa. Então esse medo vai diminuindo aos poucos, né? Conforme você vai tendo mais segurança, você vê os seus trabalhos. É importante também estar conectado no meio do seu negócio, né? Então você entender como funcionam as entregas, qual o tipo de trabalho que tem que ser feito, para você também ficar mais seguro, né? E também, né, fazer bastante network, comunicar. Uma coisa importante, né, no negócio, que eu acredito, é a comunicação, né? Você precisa comunicar o que você faz, o que você entrega, né? Porque se você não comunicar, ninguém vai saber, né? De repente você vai sumir. Então, você tem que falar sobre o seu negócio, tem que se comunicar.
E isso vai te trazendo mais força e mais coragem, né, para fazer. E aí a questão, acho que muita, né, que o pessoal às vezes tem alguma dificuldade também, é isso que eu falei, né, trocar o certo pelo duvidoso. Porque você tem ali um salário mensal, né, e de repente você não vai, né, ter mais esse salário. Mas isso, você pode usar isso como uma alavancagem, né, para o seu negócio, para o seu empreendedorismo. Então você usa isso para você falar assim, não, eu preciso chegar naquele mínimo lá que eu recebi, então eu preciso correr. E aí que entra essa comunicação, precisa comunicar, precisa ir atrás, network. E assim, é uma coisa natural, você vai fazendo, você vai tendo a necessidade de fazer, né? Então você vai fazendo e as coisas vão aparecendo. Mas o importante sempre é estar rodeado de boas pessoas aí, né? Boa. Nós vivemos num país que talvez, eu não sei em termos de número, vai ser chutômetro, mas eu acho que mais do que 50% da população não usa um arquiteto para fazer as suas casas, né? Então, assim, não sei se eu tô errado, se eu tô ficando falando besteira. Acho que até mais. É, Até mais e, eu tô e achando- outros projetos também, né? É, Comerciais também. arquitetos, Faz da designers cabeça. de interiores, esse tipo de profissão, teoricamente, sempre foi muito pautado pela elite. Só casas de alto padrão, só comércios de alto padrão e tudo mais. Como que você vê essa questão do Belo poder chegar, de repente, lá na ponta? Lá, sei lá, em cidades ou comunidades que até então não acreditam que ter um arquiteto é acessível. Legal. A gente pode falando, ele pode cortar algumas coisas, né? Se for o caso ou não. Aqui é ao vivo e Aqui ao direto. vivo, Já, vai inclusive, aparecer estamos ao tudo. vivo pro Brasil inteiro. Tá aparecendo. Você tá ao vivo agora, mas tudo bem. Então vai lá. Não, beleza. Você queria cortar, não vai dar. É. Pessoal, ele queria cortar um negócio aqui, Queria agora ele cortar, vai ter mas o que falar. você ia falar? Vai Fala lá. aí. Não, é Manda, que eu manda, ia manda. falar sobre uma empresa, né? Que é uma empresa muito interessante, que eu acho legal, mas assim, eu não conversei com essa empresa antes de vir pra cá, enfim. Então não sei se poderia Mas fala, falar sobre é uma isso. empresa, não precisa dar nome aos bois. Então, Fala pra nós aí, tem como é que é esse modelo aí? Tem algumas empresas, né? Eu até participo dessa empresa como voluntário, né? Onde você realmente leva, né, essa questão do arquiteto, era isso que eu queria falar, né? Que Boa. você leva essa questão do arquiteto para assim, pessoas que não têm um poder aquisitivo, que às vezes Sim. estão até em situações de risco, né? Então, assim, o arquiteto, na verdade, ele trabalha em várias frentes, né? Não é só nessa questão Na do concepção luxo, do né? Belo, né? Do projeto. Isso é uma das coisas, né? Claro que a gente tem essa questão de projetar, né? Esse tipo de projeto, mas também tem essa questão social que é muito importante, né? Então tem aí algumas empresas, né? Uma delas eu até participo como voluntário, né? Para realmente fazer projeto, ou às vezes até pôr a mão na massa ali de alguma entrega de Que legal. algum imóvel, alguma coisa para uma pessoa que está em situação de risco. E nisso as pessoas vão vendo, poxa, que legal, né? Você vê que o projeto ele faz diferença, né? Às vezes até numa situação assim complicada, às vezes numa favela, num local mais complicado. Você vê que o projeto ele é valioso até nessa questão, né? Que seria o básico, né? Para uma moradia e tudo Sim. mais, né? Então tem essa Planejamento questão, básico, né? Para aquela planta ficar bem estruturada, bem redondinha e ficar mais bonito, né? Então você Isso. consegue levar a beleza da arquitetura em vez de ser aquele projeto só que é encaixotado, meio que feito em massa, né? Aquele negócio. Então, às vezes você consegue dar uma personalidade para aquela casa e todo mundo merece isso, né? Todo mundo merece ter algo mais bonito, algo mais bem estruturado, mais bem feito, né? Legal. E assim, a gente na SAS Arquitetura, né, a gente costuma falar que a gente trabalha com diversas escalas de projeto, né? Então a gente faz ali escalas e também formatos, né? Que a gente fala que alguém precisa fazer um banheiro, por exemplo, a gente faz, né? Precisa fazer uma casa, né? de alto Lá padrão. vocês fazem casa, prédios comerciais. Fala para mim um pouquinho do que você faz. O nosso foco, né, na SAS Arquitetura, a gente trabalha a parte residencial, que envolve, né, projetos de casas, Uhum. projetos de design de interiores, onde a gente trabalha apartamentos, né, uma demanda muito grande aqui de São Paulo, né. A gente trabalha também projeto comercial de lojas, né, os malls, enfim, né, que a gente também tem feito aí nos últimos Vamos tempos. mostrando aqui, né, Eliseu, Dá os para mostrar malls aí uns projetos. que o Samuel vem fazendo para a TSM, né, nossa empresa. Você está aí assistindo agora diversos produtos feitos. Basicamente, a ideia vem do Eliseu e o Samuel consegue realizar. Agora eu tenho uma pergunta difícil para você, hein, Samuel.
Não sei se você sabe. Pode falar. Eu e o Eliseu agora, a gente está empreendendo em 7 frentes. Eu descobri que são 7 frentes. Nossa, é. Você já uma desenhou? Vem. Você já fez a arquitetura de um mausoléu num cemitério? Então, confesso que eu nunca fiz. Não? Mausoléu. Vamos, a gente podia fazer já, um, né? vai fazer agora. Cara, agora tive vai uma ter boa ideia, oportunidade. Samuel. Vamos te dar essa oportunidade. A Você sabe que tem muitos artistas que já fizeram. né? Não, antigamente na renomados ainda. França, Cara, né? muito legal. É muito legal. E agora a gente vai inaugurar, dia 24 de agosto, nós vamos inaugurar no Rio de Janeiro, lá em Rio das Ostras, um cemitério, né? Que lá a gente vende lote. E aí você está convidado para desenhar um mausoléu, entendeu? Pra gente ele te pensar. convidou claramente para desenhar um mausoléu, que fechando normalmente negócio, o João ao fala vivo. assim, estamos esperando por você. Não, o slogan No é esse, cemitério. mas não quiseram deixar o não slogan. autorizaram, o pessoal do marketing não autorizou. Mas, ó, não você aí saiu. de Não casa, sei ó, por quê. a gente tá inaugurando um cemitério. Aí eu fiz o slogan assim, ó. Como é que é o slogan que eu até esqueci? Estamos esperando Estamos por esperando por você, querido cliente. você. Não entendi por que, Não que o marketing gostaram. barrou. O marketing barrou. A galera é meio sem graça, né? Acho que não tem muito humor, né? Também não entendi muito bem, não. Mas gostei até da ideia. Samuca, você falou de mall, né? Voltando aqui pra nossa conversa. Você falou de Eu mall. sempre você falou desvio de pra comédia, né? Eu comercial. sempre gosto de dar uma risadinha. Mas o que acontece, cara? Eu queria entender. Você falou muito dessa primeira empresa que você entrou, que é uma empresa que você começou lá na Marisa, e aí depois você foi para uma outra empresa que, pelo que eu entendi, fazia comercial. Tô vendo aqui na lista tem diversos projetos, como o Mundo Pão, né? Tem a loja Marisa, tem, enfim, um prédio em Santiago também, no Chile, em Dallas, nos Estados Unidos. Então tem vários projetos internacionais, projetos nacionais renomados aí, de grandes players, inclusive do mercado, que você encabeçou aí ou coordenou de alguma forma. Queria que você falasse um pouquinho de como surgiu essa questão do comercial, né? Do projeto comercial na sua vida. E quanto tempo isso durou e como isso foi se transformando até chegar no que é hoje. Legal. Bom, falando de projeto de varejo, né? Que a gente chama de retail design, né? Que é projeto para lojas, para varejo no geral, né? Realmente, né, como eu falei, eu comecei ali na Marisa antes mesmo de entrar na faculdade, então a minha escola foi o varejo, né? Foi o retail design. E com a evolução, né, né, de profissão, né, na faculdade e tudo mais, a gente foi pegando algumas experiências, né, para fazer essas lojas. E aí, nessa empresa, né, onde eu trabalhei, a gente fez alguns projetos bem legais, né? Um desses aí que você comentou, que é o Mundo Pão Olivier. Foi uma equipe, né? Uma equipe completa que trabalhou nesse trabalho. Teve a pessoa de design gráfico, teve o arquiteto, né? Sim, eu como a parte frentes, né? de arquitetura. Teve outros arquitetos também para fazer mobiliários, enfim. Então você vê que quando a gente fala de varejo, né, envolve uma série, né, de profissões, uma série de profissionais para fazer, né? Tanto o design gráfico, como arquitetos, como desenho industrial, enfim. Então tem esse viés bem importante aí no mundo do varejo, né? E teve alguns outros projetos, né, que eu fiz também. Tive a honra de participar. Esse no Chile, né? Foi de um supermercado, um hipermercado, né? Lá no Chile. Então nós fizemos uma viagem, fomos até lá, conhecemos o espaço, fizemos um projeto. Legal. E tudo nessa questão do varejo, né? Então para você trazer a experiência de compra do cliente, fazendo layout, fazendo comunicação visual. A arquitetura é muito importante nisso, né? Também. Falando, por exemplo, dos malls, né? Nós estamos fazendo hoje. Você pode ver que assim, é importante você, desde o acabamento, né, que você escolhe, né, até o layout que você faz, até o mobiliário, né, quando você faz dentro desse imóvel também, para você ter uma conexão com o seu público, né? Eu falo assim que você tem que criar uma experiência para o seu cliente, né? E essa experiência é assim, a experiência, ela traz memórias, né? Ela cria memórias para você, e essas memórias, elas vão, né, dizer se é algo ruim ou algo bom. Então é muito importante você ter essas experiências, passar essas experiências para os seus clientes, né? Porque dali ele vai, né, identificar se é bom, se é ruim, se ele vai voltar na loja ou não vai. E isso vai desde a arquitetura, né, do projeto até o atendimento lá, a operação de caixa, né? Então, o projeto de varejo ele envolve muita coisa mesmo, e eu tive o prazer de realmente ter a minha escola nisso, que me ajudou, inclusive, hoje na SASE, né? Porque na SASE a gente tem esse viés, né, de projeto comercial
e tem esse projeto residencial também. Mas tem uma conexão, né? Porque quando a gente vai fazer projeto residencial, por exemplo, um apartamento, né? Eu Sim. tenho que saber a identidade do meu cliente, né? Saber o Sim. que ele precisa. Pensar na experiência dele ali. Exatamente, Né? a gente Ele vai gosta sentir disso. ao entrar, ao sair, quanto ele tá utilizando. Né? Tá, mas Acho vamos muito falar de legal. dinheiro. Bom, dinheiro. A arquitetura é escalável? Por exemplo, dá para fazer escala para ficar realmente... Hoje como que é isso aí? É, Boa pergunta, É uma João. boa... Porque Ótima assim, pergunta. o problema de fazer escala é que você, pelo jeito, usa o seu tempo para fazer os projetos. Uhum. Tô certo? Isso. Como que você vê, né, de repente, ali uma arquitetura 5.0, onde você consiga escalar? Sei lá, em um dia você consegue fazer um projeto, mas vamos supor que nesse mesmo dia você tenha que fazer 10 projetos, ou contratando ou não contratando. Como que você vê esse sistema de escala para arquitetura? É possível? É possível, no seu ponto de vista? Eu acredito assim, tem algumas formas, né, que é possível, né, ser feito essa escala. Uma delas é a técnica que você utiliza para projetar, né? Hoje a gente tem o BIM, que é uma técnica de projetar onde você vai fazendo ali já as informações técnicas do projeto, né? Quantitativos e tudo mais. Então é uma tecnologia bem profunda, né? A gente poderia fazer um podcast só disso. Mas Legal. tem o BIM, você trabalhar com projetos 3D, você trabalhar com outras ferramentas, né? Então, você adquirir o máximo de ferramenta, isso vai facilitar o seu tempo, né? Você vai ter mais tempo para poder entregar mais projetos com mais qualidade. Porque fazer projeto rápido, né? A gente sabe que às vezes dá para fazer, mas com qualidade, você precisa ter a ferramenta certa, né? Saber manusear essa ferramenta, né? Saber entregar. Ter um bom planejamento também, né, no seu tempo de entrega e tudo mais. E além disso, como eu falei até no início, né, ter pessoas próximas a você para te ajudar com isso. Né? Às vezes você pode pegar, por exemplo, 10 projetos e você pode, às vezes, terceirizar esse serviço para algum arquiteto, né, que você tem confiança, que pensa igual você. Então você faz essa terceirização desse trabalho, né, e todo mundo sai ganhando, é uma forma de você também escalonar aí na forma de trabalhar. E por outra via também é você montando uma empresa de arquitetura, né, onde você vai ter ali os funcionários, colaboradores e tudo mais, né. Um trabalho um pouco mais industrial já, Exatamente, né? um pouquinho mais Escala. industrial. Mas assim, tem várias formas, né, de você conseguir escalonar aí na arquitetura. E assim, o retorno vai depender de como como é a sua entrega, né? Do seu valor, né? O valor que você passa não é o preço, né? É o valor que você passa. Então, por isso que eu falo, a ferramenta é importante, né? Qual tipo de imagem 3D você entrega, né? Qual tipo de detalhamento técnico você entrega? E isso é importantíssimo para você gerar valor, né, no seu produto. E com isso você ir escalonando, né? Então, esse eu acho que seriam os segredos aí de você escalonar na arquitetura. Eu te fiz essa pergunta porque semana passada eu usei uma inteligência artificial para fazer um projeto rápido ali que eu precisava montar uma apresentação. Eu fiz a minha descrição e, cara, a hora que ela me mandou o 3D, eu falei, mano, era exatamente isso de uma maneira maravilhosa. E aí a pergunta, eu te provoquei nesse primeiro momento para dizer, agora, né? Talvez com a inteligência artificial você consiga fazer uma escala de projetos e só ir mudando ali, talvez, pontos que você, né, acredite não estarem tão eficazes. Faz sentido isso, a inteligência artificial, para o mercado de arquitetura? Sim, faz muito sentido, né? Hoje a gente já usa na SaaS, né? Na SaaS Arquitetura a gente já usa a inteligência artificial em prol do projeto, né? E como que funciona, né? Como que a gente utiliza essa inteligência artificial, né? É um caminho um pouco inverso desse que você comentou, né? Na verdade, eu pego as informações, né? O que a gente faz lá. Eu pego essas informações, né? O briefing, né? Que a gente cria ali com o cliente, e aí eu desenvolvo o pensamento ali, né, do que o cliente está me passando, junto com as técnicas, né, nossas de arquitetura. Então eu faço ali um primeiro esboço, né, o projeto, né, com essas informações que são relevantes para o projeto, né, e dali eu monto, que aí a gente tem uma metodologia diferente também, né, o Eliseu já conhece um pouco, a gente gosta muito de trabalhar no projeto 3D, né, a gente trabalha o projeto 3D como ferramenta de projeto, né, e não necessariamente de apresentação, porque muitos arquitetos apresentam os seus projetos como 3D, a gente faz o projeto no 3D, né. Então, daquelas informações, eu levanto esse 3D, começo a desenvolver esse projeto, e depois dele já semi-pronto, é aí que eu utilizo a inteligência artificial,
que aí é onde eu coloco para fazer melhorias, ou em uma imagem, ou então em alguma técnica do projeto, ou alguma coisa ali que às vezes não vai dar certo e tudo mais. Então a gente utiliza a inteligência artificial nos projetos nesse sentido. E isso tem tido um bom resultado, porque ela elimina tempo, né, de revisão, tempo de demora, porque a gente sabe que às vezes algumas imagens demoram muito tempo para fazer, então a gente elimina tempo dessas imagens também. Então a gente vai diminuindo, né, o tempo nesse trabalho que a inteligência artificial pode fazer pela gente, né? Mas, assim, o trabalho do arquiteto ele continua, né? Então ele tem que ter esse Concepção, né? start. Eliseu, eu tô preocupado. Eu acho aconteceu? que... Não sei, vou falar aqui só pra você. Fala. Pra ver Não fala será pro que ele Samuel, tá não. fazendo os projetos da TSM tudo com inteligência artificial e a gente tá achando Tô que... achando que sim, viu? Porque chega Acabei muito de crer. rápido. Acabei de crer que sim. Será que é? Não, tô brincando. Acho que não. Porque... Não, mas é isso. Olha lá. Então, por isso que peraí. chega rápido, entendeu? Não, a gente, peraí. a gente faz... Deixa eu olhar aqui no meu app aqui se eu acho esse negócio. Mas assim, só pra Vamos deixar rever claro, esses né? contratos, hein? Não é o projeto feito pela inteligência artificial, né? Na verdade, é o Isso. projeto todo elaborado e na finalização, né, desse projeto é aplicada essa Explica direito, inteligência. Samuel, que senão você assusta a gente aqui, ó. Meu coração já até Eu sou disparou. cardíaco, velho. Exatamente. Samuel, você falou pra mim aí um negócio que me chamou a atenção, né? Pra quem tá em casa aí, trabalha ou já trabalhou, ou entende um pouquinho de projeto, de obra, e pra quem não entende também é legal. Normalmente o processo de concepção de um projeto, ele começa por uma planta baixa, né? Acho que todo mundo, até os mais antigos, né? Fazer aquela plantinha ali na mão, agora no AutoCAD, e aí já vem tecnologias mais avançadas ainda, né? Mas faz o projeto, depois faz um 3D para poder ver como ficou, como vai ficar, ter uma ideia. No teu caso, você acabou de dizer aí que você meio que inverte esse processo. Então, o processo de concepção de um projeto na SASE, no teu escritório de arquitetura, ele é diferente do que o mercado pratica? Você começa, então, pelo que eu estou entendendo, pela concepção do 3D. Ou seja, aspecto visual do que o cliente quer ver, do que o cliente gosta, do que ele não gosta, de qual as proporções. E aí só então, a partir daquilo, você começa a conceber ali a planta baixa, né? Que a gente fala, os antigos falavam a plantinha baixa ali do negócio, né? Isso, é exatamente isso. É a metodologia, né, diferente que a gente tem aí de entrega, né? Eu costumo entregar primeiro o 3D, né? Então, pego esse briefing, essa reunião que a gente faz. Claro, a gente faz uma planta de layout para ter um embasamento, né? Ali de projeto. E aí já fazemos a entrega desse 3D, seja para um mall, ou para um apartamento, ou para uma casa, né? Uhum. A gente já faz essa entrega em 3D. Por quê? A parte técnica, né, de ergonomia, de medidas e as técnicas é uma obrigação do arquiteto, né? Então isso a gente já sabe como fazer, onde tem que ser feito e tudo mais. E às vezes o cliente, ele não tem ele não precisa ter essa informação técnica, né? Então olhar ali a planta e falar, nossa, aqui a passagem é tanto e tudo mais. A gente já sabe, né, qual é o limite para aquela passagem. Tem umas normas ali, já tem você já tem experiência, né? Exatamente. Então a gente já faz isso aplicado no 3D e o que importa, na verdade, para o cliente, né, é se aquilo tá habitável, né, se você consegue circular bem, se tá bonito, tá bem feito, os materiais estão bons, né, custo-benefício, então são essas coisas que importam. E tudo isso você acaba conseguindo mostrar no 3D, numa planta, às vezes isso tudo não é fica possível, claro, né? A maioria das pessoas não consegue ter uma visão, né, do projeto. Exatamente. Só com a planta baixa. Né? Exatamente. Então é por isso que é até nisso que entra, né, a inteligência artificial, porque a gente faz ali o layout, né, primeiro para nós mesmos, depois a gente desenvolve esse 3D para entrega para o cliente e junto com esse 3D uma inteligência artificial ela dá um fechamento assim no última garibada no Exatamente. projeto. No Montanhas Legal. de Cabreúva, a gente, principalmente eu e o Eliseu, nós tivemos um problema muito sério que as pessoas olhavam o terreno, mas não conseguiam enxergar a casa que cabia naquele terreno. Por quê? Lá tem muito aclive, muito declive. Então, às vezes ele olha, é um barranco. E aí o cliente olha e fala, pô, mas não... O que eu vou fazer aí? O que eu vou fazer aqui? Até que o Samuel foi um dos nossos convidados, um dos arquitetos convidados, para justamente resolver esse tipo de problema que as pessoas não conseguem visualizar a casa que cabe em determinados terrenos. Né? E daqui a pouquinho eu vou chamar, inclusive, o nosso vídeo que você fez lá no Montanhas de Cabreúva, para as pessoas poderem enxergar e entender o que a gente está falando. Porque, às vezes, né, e na maioria delas,
as pessoas não conseguem enxergar. E o 3D ele resolve esse tipo de problema, né, Samuel? Isso, exatamente. Imagina só, né? Você tem ali um terreno em declive ou aclive, né? E você vai apresentar algumas plantas para o cliente, vai ser muito difícil o entendimento dele, né? Mesmo você fazendo cortes ali, né? Que a gente fala, que é você vendo a construção em corte, assim, né? Mas mesmo assim é muito complicado. Então o 3D ele ajuda você a ter essa visão. Então você pode ver mesmo esses projetos de Cabreúva, né? Que nós fizemos aí. Tem as imagens 3D, já fica claro, né, o que cabe ali naquele terreno, né? E a partir daquele projeto 3D, como ele já está bem embasado, né, feito ali um layout, foi feito um estudo, obviamente, né, de plano de massa ou de estudo de blocos ali, né? Então a gente já sabe que cabe uma casa ali naquele sentido. E por isso a gente levanta ali o 3D e aí no 3D vai surgindo os espaços, né? Internos ali ou externos. Então é muito melhor, né? Você apresentar como um 3D para o entendimento do cliente. Fica mais fácil, né? Não, também acredito muito nisso. E uma das coisas que eu tenho olhado, né, principalmente aqui em São Paulo, são os prédios que estão surgindo com uma cara nova, com uma cara mais de Nova York, sabe assim, o pessoal se baseando muito no exterior. Você também vai buscar referência fora do país para trazer aqui nas suas obras, nas suas arquiteturas, né, para melhorar a construção? Sim, a SAS Arquitetura, né, eu falo que assim, a gente sempre busca o conforto, a estética e a funcionalidade. Né? Acho que são os 3 pilares importantes para um projeto, né? Uhum. Ele tem que ser confortável, tem que ter uma estética legal e tem que ter a funcionalidade, que é o que eu falei, né? De você, né, circular bem, né? Ter habitável, né? Então, esses 3 pontos são os pilares que a gente usa para fazer os projetos. E onde eu vou buscar, né? Uma estética legal, né? A gente tem que ver, às vezes, o que está rolando aí no mundo, né? Então, eu tento buscar, às vezes, na feira de Milão, algumas referências, tento buscar Casa Cor, tento buscar, às vezes, em algum programa, tipo um real estate, não sei. É sempre bom você estar conectado, né, nessas informações para trazer para o seu projeto. E eu acho que você pegando informações de fora, né, como que o pessoal faz lá, por exemplo, como que é um apartamento em Miami, por exemplo, né, é relevante, né, você olhar, ver como que é feito, algumas coisas você traz para cá, a gente tem a questão cultural, né, do Brasil muito forte, então você tem que fazer essa junção, né, do exterior com aqui o Brasil, por exemplo. Então você faz essa conexão e sempre dá um match legal, né? Então a gente busca assim referências externas, né, de outros países para ver, principalmente dessas grandes localidades, né? Nova York, Miami, Paris, Londres. Então a gente vê, pô, como que eles fazem? A gente tem curiosidade, né? Como que eles fazem uns apartamentos, como eles fazem a construção lá, o comércio, o varejo, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na empresa lá de varejo, né? A gente fazia algumas viagens para entender, às vezes até fora do país, para ver, pô, como que eles fazem loja lá. Então, sim, essas referências têm que ser feitas, né? Às vezes você não precisa ir até lá e tudo mais. Hoje com a internet é muito, muito mais prático, né? A Feira de Milão, por exemplo, teve agora. Eu fiquei sabendo de praticamente tudo que aconteceu lá, tudo pela internet, né? Então você consegue pegar essas referências e trazer para o projeto. E aos poucos você vai colocando, porque às vezes tem coisas que são muito novidades, né? Para o cliente, às vezes, nós que somos arquitetos, eu gosto de pensar o projeto ele sempre daqui para frente, né? Porque o que a gente vê hoje, né? Se você for por exemplo, se você for na Casa Cor, né? E você vê o que está lá hoje, já é o agora, né? Então aquilo já foi pensado antes. Então o que a gente vai fazer daqui para frente? Então o arquiteto tem que sempre pensar isso também. Pô, isso é legal, tá feito aqui, mas o que é daqui para frente, né? Então o projeto ele tem que ser pensado também dessa forma. Então para isso é só buscando referências externas, ver o que eles estão fazendo lá, o que eles vão fazer lá. Então tem que estar sempre em pesquisa. Você vai na tendência ali, né? Exatamente. Legal. Inclusive, um dos nossos clientes, o Maurício, não sei se você sabe, ele é um dos organizadores lá da feira, não sei se o nome é Milano ou alguma coisa assim, que só fala sobre designer e arquitetura. Ele comprou um dos lotes lá no Montanhas de Cabreúva. Olha que legal. Depois eu vou te passar o contato dele, vou conseguir como é que fala? Uma comissão. Uma comissãozinha. Uma comissãozinha para você fazer o desenho, né, a arquitetura da casa dele. Falando do condomínio, né, o Montanhas de Cabreúva, é uma coisa à parte, né? Um condomínio realmente excepcional, né? Um empreendimento excepcional.
Então, assim, quando eu recebi, né, o convite através de você, do Eliseu, para fazer alguns projetos, tanto das áreas comuns lá, como também algumas casas, né? E eu fui visitar lá o empreendimento. Acho que todo mundo tem essa visão quando vai lá. Por isso que é importante, de repente, fazer uma visita, olhar lá, porque quando você tá lá, você sente uma energia realmente muito bacana, né? Por causa das montanhas, o ar que tem ali, né? Então, é realmente diferente. Então, quando eu fui fazer essa visita lá para poder fazer os projetos, né? Foi totalmente assim, foi primordial, né? Na realização do projeto. Por quê? Porque você tem uma natureza vasta ali, né? Uma visão ampla, né? Do horizonte, enfim, com as montanhas e tudo mais. Então eu queria trazer de alguma forma, né, fazer com que o projeto, quem morasse nessa casa, ou seja uma casa de veraneio, ou para morar, enfim, tivesse contemplasse, né, esse visual, né? Então isso foi primordial para o projeto, né? Então a gente respeitar também o entorno, né? Entender onde está localizado a casa, né? Uhum. Então você, por exemplo, nessa casa mesmo a gente fez os blocos, né? Um bloco mais acima ali dos quartos, onde você consegue abrir todo o caixilho para ter uma visão panorâmica. Exatamente. E é muito parecido com a minha casa, a casa que você desenhou lá para mim, né? Também é caixilho aquela janela, não é? Isso, exatamente. Aí tem a sua casa também, que ela tem... A sua casa já é um L, né? Porque ela tem uma questão especial também, né? Porque ela tá bem assim ao lado de uma das área, montanhas, né? Uma área preservada. São 71 mil metros de uma área preservada ainda da Serra do Japi, que está no meio do empreendimento. Ou seja, é uma dádiva, né? Para quem tem ali na região costeira, né? Com essa mata, poder abrir a janela de manhã, ter uma piscina de fundo infinito, que foi exatamente a proposta dessa casa que vocês estão vendo aí agora. Exatamente. Então, essa casa, por exemplo, né, como ela tem essa área preservada, né, então a gente não pode simplesmente fechar ali, né, tem que apropriar disso para o projeto, né. Então, na verdade, o principal é essa visão que a gente tem do entorno, né. E aí o projeto como secundário, encaixando nesse espaço, né, faz com que fique um projeto bem elaborado, né? Essa é a nossa ideia, e o 3D nos ajuda muito a ter essa ideia, né? Essa visão. Sem o 3D a gente não conseguiria ter essa perspectiva, né? De realmente ver, realmente, né, a casa ela tá em contemplação ali com a natureza, né? Então, o condomínio de Cabreúva para mim, assim, é uma coisa excepcional. Bom, para você que está assistindo agora, ainda não conhece Cabreúva, está em Campinas, Jundiaí, Sorocaba, no estado inteiro de São Paulo, eu vou deixar um QR Code aqui do nosso empreendimento, Montanhas de Cabreúva, e eu convido você a conhecer de perto esse maravilhoso loteamento, empreendimento, ao lado da Serra do Japi, a 700 metros do centro ali histórico de Cabreúva, fácil acesso. Estamos a 50 minutos de São Paulo, Sorocaba e também de Campinas, ou seja, se você precisa ir para o aeroporto de Viracopos ou aeroporto de Guarulhos, é muito rápido ir e vir. Então fica aqui a nossa dica para que você conheça um pouco mais. Eu também já quero, né, chamar sua atenção caso você precise fazer aí a arquitetura da sua casa. Fale com o Samuel, o QR Code com o telefone dele também está aqui no rodapé do seu vídeo, e é sempre um prazer apresentar pessoas de verdade para você que precisa fazer projetos reais. Né, Eliseu? É isso aí. E eu vou fazer uma chamadinha num outro episódio. Eu fiz uma chamada com uma palavrinha e tivemos quase 300 mensagens. Travou o WhatsApp do Visionário. Silêncio, né, que você tinha colocado. Silêncio, que era pra galera que queria saber um pouquinho mais sobre leilão, sobre o leilão negativado. Hoje, como a gente tá falando bastante de arquitetura, de loteamento, né, de montanha de Cabreúva, então eu vou propor duas palavrinhas aqui, até pra gente medir a nossa audiência. A gente gosta de ter vocês com a gente e a gente gosta de saber que vocês estão com a gente. Então, esse WhatsApp ajuda muito pra gente saber que vocês estão atentos aqui no programa. Então, eu vou fazer... Quem quiser saber um pouco mais sobre arquitetura, saber um pouco mais sobre o trabalho do Samuel, entender ou tá buscando fazer um projeto, escreve aí arquitetura, manda aqui no QR Code, vai pro nosso WhatsApp do Visionários. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Montanhas de Cabreúva, que é o loteamento maravilhoso, escreve montanhas, para ficar simples. Então, montanhas ou arquitetura. Então, o que você quer saber? Você quer saber um pouquinho mais sobre montanhas, que é um paraíso na Terra, ou você quer saber sobre arquitetura, que é como embelezar o seu paraíso, né? É isso aí, e viver bem, né? Que a arquitetura, para mim, nada mais é do que um facilitador de vida. Ou seja, facilita ali a sua locomoção,
a sua habitação dentro da sua casa. Né? Essa semana nós recebemos um cliente lá que ele tem... ele precisa de cadeira de mobilidade, rodas. Mobilidade, tem a isso. mobilidade comprometida. E um dos focos do Montanhas de Cabreúva é fazer com que todo mundo circule pelas áreas comuns do empreendimento. Né? Então, tem muitos idosos, pessoas que têm necessidades especiais, e a gente pensou ali no empreendimento para todos. Ou seja, independente de quem é e da idade que ele tenha, ou qualquer problema, qualquer circunstância que também tenha, ele possa chegar no empreendimento. Quando você faz uma casa, Samuel, você pensa em acessibilidade, você pensa em locomoção, porque todo mundo vai ficando mais velho, né? Então, hoje o cara compra uma casa, ele tá novão, e aí a vida passa, e daqui, sei lá, 50 anos, ele às vezes continua morando nessa casa e precisa ter acesso, só que, poxa, você desenhou uma escada de 300 mil degraus, e aí? Como é que funciona isso? Não, sempre tem que estar atento, né, a fazer esse tipo de aplicação no projeto. Porque o projeto, ele tem que ser uma coisa atemporal, né? Então, hoje você está bem, mas amanhã é um outro dia, você vai estar mais velho. Então, essa casa, ela tem que atender, né? Uhum. Uma coisa que é importante, né, que eu venho reparando, assim, de uns projetos recentes, de antes para cá, por exemplo, um exemplo é a piscina, né? Hoje em dia já não se vê tanto mais piscinas muito profundas, né? As piscinas são um pouco mais rasas hoje, por questão de segurança. Então, isso tudo são coisas assim que vão acrescentando, né? Sempre para a melhoria do projeto. E sim, a gente sempre pensa nessa questão. Principalmente comercial, é até norma, né? É uma exigência ter, que é muito boa, inclusive, né? Para você ter acessibilidade no projeto. Então, o arquiteto sempre tem que estar pensando mesmo realmente nessa acessibilidade. Você falou uma coisa engraçada, eu me lembrei da minha infância. Meu avô morava em Interlagos, aqui em São Paulo, e a piscina do prédio dele, cara, era impraticável. Por quê? Eu me lembro que tinha um trampolim e tinha 4 metros de profundidade em um dos lados da piscina e do outro era mais rasinho, né? Então, assim, a molecada só podia ficar ali. Mas você sabe como que é moleque, né, Elisão? Você acha, um pouquinho você pro outro acha lado, que ele vai querer ficar... Se afogar não, já. era isso. E hoje em dia, você não vê mais piscina tão funda, né? A não ser os clubes que já fizeram as piscinas, que já estão instaladas e tal. E é bem legal isso. A média é 1,40 m de piscina, né? Que isso, o pessoal tem feito, 1,40 m, 1,50 m, né? Pode crer. Boa. Samuel, pra gente... Ir pros finalmente, né? Finalmente aqui, queria que você falasse para mim um pouquinho. Você falou sobre a tendência, né, da tecnologia ali, falamos sobre arquitetura, falamos sobre a sua visão, falamos sobre o seu início de carreira. Agora eu queria entrar ali mais numa parte, né, de conselho para os novos arquitetos. O que você aconselha já nos seus quase 10 anos de carreira aí, né, com tanta coisa que você já passou, já viu, já experimentou. O que você daria de conselho para os novos arquitetos, para a galera que quer entrar, que tem essa veia artística que você também tem e que quer entrar no mercado imobiliário aí como arquiteto? Como eu falei, né? Eu vou pegando, assim, conselhos, né, de muitas pessoas ao longo da carreira. E uma vez, num evento, né, eu tive o prazer de participar, eu conheci um arquiteto que ele é muito famoso aqui no Brasil, né? E conversei com ele, né? Aí eu falei assim, olha, apresentei lá a SASE, né? Era um tempo, tava começando e tudo mais, né? Então eu super orgulhoso, né? Mostrando lá os meus projetos e tal. E ele olhou assim e falou, olha, você tem projetos muito legais, muito bacana, vou te dar um conselho. Sempre que possível, você tira foto, né, dos seus projetos, publica tudo aquilo que você está fazendo. Então, se você está fazendo um banheiro, se você está fazendo uma loja, se você está fazendo uma casa, tira uma foto quando ficar pronto, ou então faz um 3D legal, uma apresentação legal, para você divulgar. Que nada mais, nada menos é a comunicação que eu falei um pouco atrás, né? Você comunicar aquilo que você faz e a sua entrega, né? Então, o conselho que eu dou, né, seria voltado para isso, né? Para você realmente pôr a mão na massa, fazer, né? O arquiteto ele tem que sentar na cadeira e pensar, projetar. E também é importante você dar méritos, né, para os seus projetos, para o que você faz. Então, você realmente divulgar, colocar, apresentar, né, aquilo que você faz. E, como eu falei também, sempre estar envolvido com pessoas que vão fazer com que você cresça. Né? Não à toa nós estamos juntos aqui. Né? O Eliseu eu conheço há muitos anos, o João... Mas toma cuidado, viu? É. Toma cuidado com o bebezinho.
Mas nós conhecemos há muito tempo, então pode ver quantos projetos a gente já participou, né? Juntos aí. Muitos, né? Então, e todos esses projetos, né? O Eliseu sabe, eu tento de todas as formas ir lá, publicar, tirar foto, participar, tá dentro. Porque esse foi o conselho que foi me passado, né? Foi o que passaram para mim e assim eu vou passando adiante. Aquilo que a gente aprende, a gente vai passando pro próximo, né? Em Legal. fevereiro de 2025, se Deus quiser, fevereiro, março, a gente vai começar a construir as 2 casas que você planejou pro Montanha de Cabreúva, né, Eliseu? Que é a Sim. minha casa e a casa do Eliseu. E aí, nós vamos gravar isso, nós vamos documentar isso. Então eu já quero te convidar aqui para participar dessa construção junto com a gente, mas já se prepara, porque vai ser um outro reality show de muita pancadaria, entendeu? Olha, legal, então. Casas da exatamente, montanha. esse é o, Casas da montanha. isso esse é aí. o caminho, esse é o caminho. É Legal, isso aí. legal. Show de bola. Podem contar comigo, com certeza. Boa. Muito bom. Bom, Samuel, então muito obrigado pela sua presença, um Obrigado grande a vocês. prazer. Eliseu Assunção, Tamo junto, mais tamo uma junto. vez aqui, um dos grandes visionários que eu tenho o prazer de trabalhar e conviver. E você, semana que vem, nós temos um encontro marcado aqui com o Visionários. Até lá!